Então, para esse trabalho, eu vou utilizar o fio premium de 3 centímetros da Soft Fios. É um fio 100% de algodão e super macio e gostoso de trabalhar. Então, aqui eu tô mostrando a trama dessa alça. É uma alça bem resistente, diferentemente de quando a gente faz uma alça em ponto baixo, que fica os buraquinhos. Nessa alça, você não consegue ver esses buraquinhos. Inclusive, ela é bem rígida, quando você puxa, ela não cede muito, o que facilita, ajuda na pegada da bolsa, né? Então, eu gosto muito desse tipo de alça, porque dá uma firmeza e durabilidade pra alça, né? Então, para começar esse trabalho, eu tô utilizando aqui um mosquetão. Você pode utilizar um mosquetão um pouquinho mais largo do que esse, se você tiver aí, não tem problema. E aqui eu tô utilizando uma agulha 5,5, mas pode ser uma 6, pode ser uma 4,5, depende muito do seu fio, tá? Então, eu tô usando aqui essa 5,5 porque eu não quero esse fio, esse ponto, muito frouxo, tá? Eu quero um fio mais resistente e fechadinho. Então, por isso eu vou utilizar uma agulha mais fininha, tá? Então, para esse trabalho, eu começo fazendo 3 pontos baixos aqui dentro dessa argola. Então, eu puxei e vou fechar o ponto por dentro desse fio. Ele vai ficar preso, ó. Esse fio fica dentro do ponto. Então, um ponto baixo, dei a altura, fechou, 2, e mais um, 3. 3 pontos baixos, tá? Aqui eu faço uma alcinha de subida e assim vira o trabalho. Aqui, o que você vai fazer? Você vai vir na alcinha de dentro, tá? Essa alcinha de fora, você vai vir na alcinha de dentro e entra com a agulha dentro dessa alcinha de fora. Então, você precisa de 2 alcinhas para poder fazer o ponto baixo, tá? Então, aqui fiz o primeiro ponto baixo da carreira. Aqui vou fazer o segundo com a alcinha, com a primeira alcinha, ó, do segundo ponto. Puxei, dei a altura, fechei o ponto. E aqui, para esse terceiro ponto, eu vou utilizar essa alcinha aqui da ponta. Tá vendo que essa aqui já tá sendo usada por esse ponto? Eu vou pegar essa alcinha e essa outra alcinha aqui, ó. Dei a altura, fechei o ponto. No começo fica meio estranho, mas aos poucos ele começa a pegar ritmo. Dei uma correntinha de subida, virei o trabalho. Então, aqui eu já vou ter as 3 alcinhas que eu preciso para fazer o ponto baixo. Então, eu pego uma alcinha de cima e uma alcinha de baixo. Pulei a alcinha de subida. Então, aqui eu pulo essa alcinha, que é de onde sai o fio do novelo. Venho aqui nesse primeiro ponto e lá embaixo eu pego o fiozinho que ficou lá atrás. Então, esse ponto baixo vai ser sempre assim. Eu vou pegar a alcinha de trás, ó, o nozinho, fecho o ponto. E aqui, ó, bem nesse cantinho, eu consigo ver a alcinha de trás e a alcinha de baixo, ó. Eu pego nas duas. Fecho o ponto, dei uma correntinha de subida e vou virar o trabalho. Aqui você consegue ver claramente, ó, 1, 2 e 3. Esse aqui, ó, é o pontinho de subida, o pontinho do canto. Então, você vai descartar esse e você consegue ver os 3 pontos. Então, tá aqui o primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. Então, aqui eu pego a alcinha de trás, a alcinha de baixo. Venho, executo o ponto, fechei. De novo. E aqui, ó, você talvez não consiga ver direito, mas esse é o primeiro ponto, esse é o segundo e esse é o terceiro. Tá aqui ele, ó, bem aqui. Alcinha de trás e alcinha de baixo. Dei uma correntinha de subida, virei o trabalho. Então, aqui você já começa a perceber os pontos, né? Ele fica assim, exatamente com esses 2 pontinhos assim, em toda a carreira. Então, aqui, ó, alcinha de trás, nozinho. Dei a altura, fechei o ponto. Alcinha de trás e alcinha de baixo. Então, você sempre vai encontrar 2 alcinhas para fechar esse ponto. É por isso que esse ponto baixo é bem resistente, porque ele tá fechando, pegando aí as 2 alcinhas, né? Alcinha de trás e alcinha de baixo. Alcinha de trás e alcinha de baixo. E aqui, se você quiser, você pode abrir pra conseguir ver, ó. Tá aqui ele, ó. Alcinha de trás e alcinha de baixo. E altura, alcinha de subida, vira o trabalho. Então, mais uma vez, né, pra que você possa entender. Bem aqui, ó, esse aqui é
é a correntinha de subida que eu fiz. Então, você vai descartar ela, porque a sua agulha, né, o seu fio tá aqui dentro. Aí, você vem, pegando na alcinha de cima, olha a alcinha de baixo aqui, ó. Primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto, tá? Então, você faz o ponto baixo dentro dessas duas alcinhas. Aqui e aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui ao lado um trabalho que eu fiz, uma bolsa que eu fiz, só com esse ponto aqui, que dá muita estrutura pra peça. A peça fica bem durinha, ó. Ela fica até mais grossinha, então se você quiser também fazer com um fio mais fino, né? Um fio de poliéster, fica muito bom. Um fio fininho ou um fio de malha mais fino. Faça os testes de vocês. Caso você tenha gostado desse tutorial, é muito importante que você deixe seu like e que você possa se inscrever no canal para estar sempre recebendo as informações, os vídeos, né, os meus conteúdos. E vou deixar aqui também o arroba das minhas redes sociais, para que você também possa acompanhar o meu trabalho sob uma outra perspectiva, tá? Então, me conta aqui nos comentários se você já fez essa alça, se você gostou, se você achou difícil. E é claro, se você fizer essa alça aí nos seus trabalhos, me marca, tá? @usejoily, e vai ser um prazer imenso poder acompanhar também os teus trabalhos. Então, é isso, tá? Continuo aqui fazendo até o tamanho que eu achar necessário. E aqui eu vou finalizar o tamanho que eu achei necessário para essa alça e volto aqui pra gente finalizar. Infelizmente, na hora que eu fiz a finalização dessa aula, o meu celular acabou não gravando, mas eu só fiz um alinhavo simples, eu tirei a agulha do trabalho e fui fazendo um alinhavo na parte do elo do mosquetão. Então, eu vim escondendo esse fio sem muito segredo, tá? E esse foi o resultado da alça rígida que aprendemos hoje. E eu quero saber de você, o que você achou dessa aula? Eu gostaria também de saber se você já conhece a trama dessa bolsa. Caso você tenha interesse que eu ensine aqui no YouTube, coloca aqui nos comentários, caso você queira aprender essa bolsa. E é isso, espero que tenham gostado do resultado e até a próxima aula.